Fala, gente, tudo certo? Bearish Market aqui com mais um vídeo aqui pro canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre 3 indicações de leitura para quem está começando a investir ou quer pelo menos começar a entender mais sobre o assunto, ou até já investe e está procurando se aperfeiçoar, entender um pouquinho mais. É através do estudo, da leitura sobre o assunto que tu vai se aperfeiçoar. Mesmo que tu tenha um assessor, alguém para te ajudar, é sempre bom tu compreender o que está te sendo proposto, né? Porque assim tu soma esforços com o teu representante lá na corretora, digamos assim, né? Que ninguém vai defender mais os teus interesses do que você mesmo. Então, quando tu tem, por exemplo, um assessor de investimentos, ele te propõe algumas coisas, se tu entende mais do assunto, tu vai poder discutir com ele. Não, poxa, aqui de repente vamos assim, vamos assado, aqui eu gosto mais assim, gosto mais assado. Se tu não sabe nada, tu vai ficar refém de seja lá o que for que uma corretora, um autoatendimento ou até mesmo um assessor te proponha, né? Como é que tu vai poder escolher se tu não sabe? Então, gente, 3 leituras essenciais, tá? Para quem tá começando. Eu até postei um shorts no canal esses tempos e o pessoal pediu para discutir um pouquinho mais sobre o porquê das escolhas e eu vou falar aqui agora, tá? Primeiro livro que para mim é o ponto de partida para qualquer um que está começando a querer entender mais sobre investimentos. Pode ser até meio batido, mas é o Pai Rico, Pai Pobre, tá? Do Robert Kiyosaki. É um livro assim que traz fundamentos essenciais. Ele explica muito bem a diferença entre ativos e passivos. Conta diversas histórias ali no meio do livro, sendo histórias dele ou não. São narrativas excelentes e ótimas analogias para te fazer entender efetivamente o porquê que tu tem que investir, o porquê que tu tem que ser empreendedor de si mesmo. Então, não só falando sobre investimento, mas sobre cuidar das tuas finanças, mesmo que tu seja CLT, que tu seja funcionário de outra pessoa, o porquê que tu precisa se tratar como um empreendimento, se tu não vai ter a tua própria empresa, né? Então é um livro excelente, traz muitos fundamentos, e é uma leitura fácil, sabe? É uma leitura gostosa de fazer. O livro flui bem, é aquele tipo de leitura assim que tu vai passando as folhas e tu, poxa, vou ler um pouquinho mais, vou ler um pouquinho mais, vou ler um pouquinho mais. Eu gosto sempre de trabalhar com uma quantidade de páginas por dia mínima, né? Então, poxa, se é um livro menorzinho, pelo menos 10 folhas por dia. Se é um livro um pouco mais generoso, 10 páginas por dia. Então eu gosto de me traçar uma meta de leitura, né? Não sei se vocês também trabalham dessa maneira. E esse é um daqueles livros que eu sempre passava da minha meta de leitura diária. Não, eu vou ler um pouquinho mais, porque eu estou curioso. Poxa, eu gostei dessa parte, eu quero chegar até o final desse capítulo. Quero ver o que vai acontecer aqui, estou curioso. Então é uma leitura bem fácil, mesmo para quem não gosta de ler, é um excelente início. Segundo livro, gente, para vocês aí, não é nenhuma referência ao canal, coisa assim, não tenho nenhum tipo de parceria com o cara, mas é do 1000 ao Milhão, sem cortar o cafezinho, que é o livro do Thiago Nigro, né, o Primo Rico. Independente de vocês gostarem dele como influenciador ou não, o livro é muito bom. Tá, ele traz algumas abordagens em volta de 3 pilares, né? Que é gastar melhor, investir melhor e ganhar mais. Então ele fundamenta tudo isso com exemplos práticos, inclusive, de, poxa, por que vale a pena tu começar a tua vida no aluguel e só lá depois, lá na frente, tu comprar um apartamento, alguma coisa assim. Ele traz tabelas comparativas ali de simulações reais, né? E ele fundamenta muito bem o poder do investimento e o poder do juro composto e do longo prazo. Então, por mais que daqui a pouco tu, eu não gosto muito desse cara, eu sei que tem gente que não gosta muito dele como influenciador por algum motivo, mas deixa isso de lado, tá? Porque o livro dele é muito bom. Ele tem até uma sequência depois, que é o método financeiro do Primo Rico, que ali é mais um guia prático, tá? Ele traz muita folha em branco para tu preencher mesmo com a tua situação, para tu colocar onde tu tá, onde tu quer chegar, metas, fazer uma coisa mais tipo um dever de casa, assim. Então esse aí tu pode deixar para um segundo momento. O que é legal de tu ler mesmo é o do 1000 ao Milhão. Vai te trazer muito insight, muita referência, te explicar o básico. O método financeiro também te explica o básico do que é o que é uma LCI, o que é uma debenture, o que é o tesouro, como funciona, parte de tributação.
Então traz muito do básico mesmo, para tu realmente iniciar um pontapé aí como investidor, tá? Então deixa qualquer preconceito que tu tenha de lado e lê o livro, porque o livro é muito bom. Ele é um livro curtinho, é outra leitura fácil, ele é menor do que o Pai Rico, Pai Pobre, em volume, vamos dizer assim. Então vai lá que tu vai terminar de ler logo, é uma leitura bem legal de fazer. E em terceiro lugar, gente, talvez o mais técnico de todos, né? Anedotas à parte, mas é o Manual da Análise Técnica. Por que eu estou recomendando esse livro, gente? Porque, mas eu pretendo fazer análise fundamentalista, não quero saber de análise técnica, isso aí é ler aqueles gráficos lá. Gente, assim, ó, uma coisa é tu não gostar ou não querer usar uma ferramenta, tá? Mas tu precisa saber que ela existe, tu precisa, no mínimo, entender o que tu está enxergando. Então, por mais que tu não queira usar análise técnica no teu dia a dia, é uma coisa mais usada para quem faz trades mais curtos. Mas quando tu vê um gráfico de velas, tu precisa entender o que está ali minimamente. Poxa, pelo menos entender a diferenciação de cores. O clássico é o vermelho e o verde, mas e se tu enxergar em preto e branco? Então, saber fazer uma análise mais minuciosa, às vezes tu quer comprar um papel, seja lá pelo preço que for, tu fez uma análise fundamentalista, tu viu que está um bom momento, mas e no dia? Será que está valendo a pena no intraday? Ali uma análise técnica, um gráfico de velas vai te ajudar. Então o Manual da Análise Técnica é um guia bem básico, gente. Ele não fica entrando em regrinha de day trade, coisa assim, tá? Tem muita gente que tem também um pouco de preconceito com relação a isso, mas ele explica o básico dos candles, o básico das formações. Então para tu se posicionar num momento específico é legal. E de novo, para caso tu esbarre numa certa informação no teu dia a dia como investidor, tu saber pelo menos onde buscar, o que isso significa. Então é legal, é uma leitura um pouco mais maçante, tá? Pelo fato de ter muito termo técnico do mercado, por isso que é o terceiro que eu recomendo que tu leia. Vai nos outros dois primeiro e depois tu vai no Manual da Análise Técnica, que é um pouquinho mais devagar de tu ler, talvez tu leia ele com menos velocidade, por conta de ser mais técnico, como o nome mesmo diz. Mas leia, porque vai te ajudar muito. Tem inclusive um complemento dele, que o nome é Candlesticks, que é os gráficos de vela propriamente dito. Esse aí entra no detalhe do significado específico da vela, dos pontos, das microestruturas. Então esse é um segundo passo, caso tu queira continuar nesse assunto. Daqui a pouco tu gosta, né? Mas a recomendação são esses três aí, Pai Rico, Pai Pobre, do 1000 ao Milhão sem cortar o cafezinho e o Manual da Análise Técnica. Aí já vai te botar bem no caminho, certinho, gente? Dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários, se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o que eu gostei, segue nas redes sociais, tudo isso é de graça, ajuda a gente pra caramba a crescer aqui pro canal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo. Até a próxima!